Olá pessoal, meu nome é Sérgio Isílio, professor de Ciência da Rede Municipal. Vamos dar continuidade aos trabalhos e às aulas pelo projeto EducaLive. E hoje nós vamos falar para o pessoal aí do 8º ano. Falamos anteriormente, na aula anterior, semana passada, a respeito da produção de energia energia elétrica. A gente falou as formas de produção dessa energia, a considerada limpa, considerada sem agressão à natureza, e hoje a gente vai dar continuidade a isso aí. A gente vai continuar falando sobre como economizar, e se existe alguma forma da gente economizar energia elétrica em casa, né? Esse consumo consciente, eu diria assim. Está muito em moda, a gente vê aí que muito se fala a respeito de como economizar esse período de pandemia, e as pessoas todas estão em casa, assim, a grande parte da família em casa. Espero que sejam conscientes em gastar menos, ou muitas vezes aqueles que estão saindo por necessidade, porque tem que trabalhar. Existem alguns trabalhos que infelizmente não podem parar e que precisam, assim, dar continuidade, né? Mas alguns podem diminuir o ritmo, as pessoas precisam ficar em casa. A gente tem que ter muito cuidado nesse período agora, desse processo, dessa transmissão dessa doença. A gente precisa ter muito cuidado para que as pessoas se contaminem o mínimo possível, tá bom, pessoal? Então agora, falando para os nossos alunos do 8º ano de Ciências, vamos falar aí sobre esse consumo consciente da energia elétrica, como a gente pode economizar, quais equipamentos a gente pode diminuir a utilização para economizar um pouco mais. E lembrar sempre uma coisa, que nós temos hábitos, e esses hábitos que nós possuímos acabam, assim, encarecendo todo o nosso gasto, todo o nosso investimento com a energia elétrica. E hoje a gente vai dar uma olhada nessa bandeira branca, nessa tarifa branca, como é que funciona, alguns hábitos de apagar a lâmpada ao sair do quarto, ao sair da sala, na cozinha, se ninguém estiver na cozinha, apaga a lâmpada. Só ligar o ventilador na hora que realmente estiver naquele espaço, naquele ambiente. Às vezes a gente liga o ventilador, esquece, vai ao banheiro, vai tomar banho e deixa o ventilador ligado, gastando energia elétrica. E assim a gente precisa só lembrar que precisamos ter essa sensibilidade, essa consciência, para que o planeta viva melhor, para que a gente gaste menos também, para que o consumo seja mais controlado. Até existem pesquisas que falam a respeito dessa condição de economia, dessa condição de melhoramento, essa condição de não ter que gastar mais. Então a gente vai precisar, pelo menos assim, de ter uma condição de ter que gastar menos, aliás, só para a gente relembrar. Ok, pessoal? Vamos lá. Ó, a geração de energia elétrica de forma limpa, eu diria assim, sem uma agressão maior à natureza, porque a gente entende de forma suja e forma limpa, não é a sujeira propriamente dita, seria a forma limpa uma maneira de agredir menos, de que a natureza sofresse menos impacto na produção dessa energia. Essa agressão propriamente dita representa uma porcentagem, um percentual muito pequeno ainda de toda a energia que seria produzida no Brasil. Aí, na aula anterior, a gente falou dessa energia eólica. A energia eólica é produzida pelos ventos. Essa é energia solar, que também é produzida por células fotovoltaicas, que são utilizadas no dia a dia na produção da energia solar, que são consideradas energias elétricas que agridem menos a natureza, né, do que a energia hidroelétrica, de uma forma geral. Esse consumo consciente pode diminuir impactos que são
agressões diretas à natureza nessa geração de energia elétrica. Alguns especialistas falam que esses impactos ambientais, nessa geração de energia elétrica através das hidroelétricas, seriam reduzidos, minimizados aí em pelo menos 15%, se todo mundo, se todo o pessoal em casa, em suas residências, tomassem alguns, ou melhorasse alguns hábitos, tomasse alguns cuidados, eu diria assim. Melhorando esses hábitos, se gastaria menos energia, consequentemente, nós teríamos uma energia em menor quantidade, mais economicamente falando, e menos agressiva à natureza na produção dessa energia lá direto nas hidroelétricas. E aí, eu trago aí um apelo, né? O uso consciente da energia. Apague as luzes ao sair. A gente lembra que muitas vezes a gente sai de um ambiente, do quarto, da cozinha, até mesmo durante o dia, viu, gente? A questão do hábito é uma coisa muito séria. A gente deixa as lâmpadas acesas e o consumo de energia é constante. A tarifa branca, a gente vai entender que a gente vê que essas empresas que são responsáveis, eu diria, pela produção de energia elétrica através das hidroelétricas, elas, junto com o governo federal, o órgão federal, eles colocaram tarifas de acordo com a bandeira, da cor que a bandeira for produzida naquele momento, bandeira verde, bandeira vermelha, bandeira amarela, dependendo da produção, da quantidade de água nos reservatórios, dessa produção de energia hidroelétrica, que é a que chega com maior força até nós, esses valores são alterados. Mas agora a gente tem uma ideia de tarifa branca, a gente vai entender como ela funciona, qual o melhor horário para se utilizar, porque esses preços nesse horário considerado, nesses horários considerados como tarifas brancas, horários de tarifa branca, eles são valores, esses valores são valores menores, e o preço do kilowatt, que a gente chama, né, que é o que é medido nas nossas casas, ele cai um pouquinho, facilitando assim em empresas ou a empresas, ou até mesmo dentro de casa, uma, eu diria assim, redução no valor gasto em relação à energia elétrica. Aí tem a tarifa de energia, é de maneira simplificada o preço pago pela energia elétrica que você gasta, que você consome. Existem diferentes formas que podem ser cobradas a essas tarifas. São as chamadas modalidades tarifárias, ou seja, cada modalidade tem um valor, cada horário de atendimento de produção tem um valor. E aí mais um enfoque, um lembrete de como você deve economizar. A gente hoje já substitui com mais facilidade as lâmpadas, eu diria assim, fluorescentes pelas lâmpadas de LED, além de ter uma durabilidade maior. A gente sabe que tem uma economia também elétrica maior. A ideia de desligar os aparelhos das tomadas ao sair daquele espaço também ajuda na economia. Quando a gente não tem, a mãe da gente não tem que passar roupa todos os dias também, ela pode juntar para passar em um dia só. Isso também consiste de verdade numa economia. Quando a gente está estudando, se a gente puder direcionar aquela luz só para aquele espaço que a gente está estudando, também consiste em uma economia. A ideia de algumas residências, não são todas, obviamente nem todo mundo tem a condição de ter um chuveiro elétrico em casa. Algumas pessoas que possuem chuveiro elétrico em casa, diminuir o tempo no banho, porque diminuindo esse tempo de utilização desse chuveiro também pode provocar uma economia, causar uma economia mais considerável, eu diria assim. Evitar principalmente colocar roupa e tênis atrás da geladeira, porque não há uma sobrecarga no motor daquele equipamento, fazendo com que ele trabalhe menos e, consequentemente, mantenha, eu diria assim, um nível maior de economia. E quando a mãe da gente ou alguém for abrir a geladeira, passar o mínimo de tempo com a porta da geladeira aberta, porque isso também reduz o consumo de energia elétrica.
E aí, continuando, no caso da tarifa convencional, é cobrado o mesmo preço pela energia elétrica em todos os horários, durante todos os dias da semana. Já na tarifa branca, são valores diferentes de acordo com a hora do dia, a hora e o dia. Vai variar o valor de cada tarifa. Os consumidores de alta tensão, como as indústrias, que já poderiam optar por essas diferentes modalidades desde 2018. Alguns já começaram a entender que esse processo de produção pode ser realizado em um determinado horário e, por consequência disso, já passaram a economizar esse consumo. Algumas residências também podem, se quiser, solicitar de acordo com, muitas vezes, a disponibilidade do dono da residência e o horário da mudança dessa tarifa branca. Por exemplo, o camarada passa o dia todo fora de casa e quando ele chega no horário de pico, ele começa a ligar. Mas tem gente que no horário de pico está saindo para trabalhar, então pode eventualmente fazer uma opção, uma solicitação junto à empresa que é reguladora da disponibilidade da rede elétrica. Essa empresa vai à sua residência e faz essa mudança de acordo com a sua solicitação. Ou às vezes até nem precisa ir à sua residência. De lá mesmo onde ele está, ele faz essa mudança. Como eu trouxe aqui anteriormente, alguns lembretes para que a gente tenha um mundo melhor, né? Essa história de gastar menos, consumindo menos as coisas novas, reutilizando muita situação. Como essa tarifa funciona? Ao optar pela tarifa branca, o consumidor vai pagar preços diferentes para essa mesma energia que é utilizada. Serão definidos, de acordo com a empresa que fornece a energia, o horário do dia da semana que o consumo é maior ou menor. E aí a gente tem 3 tipos de faixa de distribuição. O horário de ponta, quando a energia é mais cara, isso a gente entende. Quando todo mundo está usando ao mesmo tempo, que é definido pela própria companhia, que normalmente acontece entre as 6 da tarde e as 9 da noite, de segunda a sexta-feira. E aí a gente precisa lembrar que cada aparelho em casa ele tem um consumo, obviamente, diferente. Vai depender da utilização, vai depender de qual aparelho você está manuseando naquele instante, e essa energia vai ser distribuída de forma diferente para cada aparelho. Horário de fora da ponta, que eu diria entre 6 e 9, é o período em que a energia tem o menor preço. Consiste nas outras horas, fora de 6 da tarde e 9 da noite, em todos os dias da semana e durante o final de semana, além dos feriados nacionais. Por que ela é importante? A tarifa branca traz um modelo que incentiva o uso de energia em horário de menor consumo. Gente, a ideia é evitar uma sobrecarga na rede naquele instante. Então, se de repente você puder, entre 6 da tarde e 9 da noite, consumir o mínimo de energia, fazendo com que o seu gasto mais caro fique para um outro horário, esses picos, eu diria assim, esses aumentos urbanos, eles vão diminuir. Então, os gastos também em casa irão diminuir. Aí eu tenho para você mais ou menos um levantamento que eu achei muito interessante colocar para que você verifique que equipamento em casa consome mais ou consome menos durante um período de 5 horas, de 8 horas de utilização. A gente passa muito tempo com a televisão ligada, a gente passa às vezes muito tempo com o ventilador ligado, a geladeira 24 horas, veja o consumo como é alto com relação aos quilowatts, o chuveiro elétrico 32 minutos, veja, bate todos os outros equipamentos de utilização, e o ar-condicionado, que algumas casas, algumas pessoas têm o privilégio, têm a condição social de tê-los, veja aí, 8 horas de utilização de ar-condicionado seria o maior vilão dentro de uma casa na condição de gasto de energia elétrica. Horário de pico corresponde a esse horário de ponta, como a gente chama, que é o horário que todo mundo está usando ao mesmo tempo, de forma que essas vias, eu diria assim, elétricas, sofrem uma certa
sobrecarga, que a gente chama de engarrafamento, que na verdade não é um engarrafamento, não tem uma coisa assim que atrapalhe, mas todo mundo está usando ao mesmo tempo com muita intensidade. É na hora que todo mundo chega da escola, do trabalho à tarde, que os seus pais chegam do trabalho, que a mãe precisa fazer a janta, que a gente percebe que existe, na verdade, uma maior intensidade nessa distribuição, e depois das 9, 10 horas da noite o pessoal começa a ir para a cama e dormir. Alguns, outros vão ficar reclusos nos quartos, utilizando o celular. Então há uma redução nesse consumo. Mas o horário de pico ele se constata a partir das 18 até as 21 horas, dado pelas empresas de distribuição de energia elétrica. Quando esse trânsito é diluído em outros horários do dia, essas vias, os fios, essas vias fluem com mais facilidade, beneficiando todo mundo que utiliza. Da forma elétrica, não é diferente da forma das vias da rua, não. Não há necessidade de expansão de estrutura para aguentar, não há gasto de expansão de estrutura para aguentar esses picos de energia. Isso pode refletir, portanto, em tarifas menores. Uma maneira da gente entender como é calculado o que a gente usa, o que a gente gasta, o consumo em quilowatts por hora, a potência em watts vezes a quantidade de horas utilizada dividido por 1000. É um cálculo matemático que é utilizado para você ter uma ideia de quanto ou de como você vai gastar essa energia durante todo o mês. E minha conta final, professor, vai diminuir com a tarifa branca? Eu diria assim. Aí eu diria a você, depende. Essa tarifa oferece uma oportunidade para a gente para diminuir esse gasto com eu diria, conta elétrica. Mas é preciso que a gente esteja atento a duas questões. Eu consigo realmente mudar meu horário de consumo fora desse horário de pico? O valor acrescido de horário compensa essa produção? Aí a gente precisa só lembrar de continuar economizando. A gente só precisa entender se é possível que haja essa mudança dentro dessa possibilidade, para que a gente também, para que o consumidor dê prioridade ao horário fora desses 18 e 21 horas da noite. Então, assim, caso contrário, se não tiver cuidado, mesmo solicitando essa alteração, eu diria assim, vai ter, ao invés de uma economia, um aumento na sua conta de luz, porque você transferiu o horário junto à empresa de maior consumo. Mas se você não conseguir, na prática, mudar o maior horário de consumo dentro de casa, considerado de 6 da tarde, das 18 às 21 horas, a sua conta, eventualmente, ela vai aumentar ao invés de diminuir. Dessa forma, o consumidor deve primeiro se habituar a consumir a energia mais fora desse horário e depois solicitar a mudança, porque se ele não mudar os hábitos, primeiro ele solicitar a mudança e ele permanecer gastando naquele horário, a sua conta vai ficar, ao invés de mais barata, vai ficar um pouquinho mais cara, mais salgadinha, entendeu? Então eu preciso estar atento a esse detalhe. Como é que eu posso fazer essa mudança? Normalmente, consumidores têm uma média anual superior a 250 kWh, podem aderir a essa tarifa branca. Mas aí a gente vê que nem todo consumidor, pequeno consumidor, ele consegue ter essa média de consumo por ano, né? A gente tem uma média anual. Para isso, basta fazer uma solicitação junto à concessionária e esperar que essa mesma empresa faça essa mudança. A partir de 2020 já, todos nós já podemos optar por essa mudança, né? Desde que a gente tenha esse consumo anual maior do que aquilo que você está vendo ali. Então, assim, os benefícios econômicos, sociais e ambientais dessa eficiência, desse gasto planejado, são muito evidentes. Primeiro vem no bolso da gente, né, que é o alívio com relação aos valores que são empregados na hora de pagar a conta, que também acaba sendo passado para as empresas, que vão permanecer com maior competitividade e, consequentemente, vão baixar alguns custos na hora
desse gasto com recursos naturais. E, inclusive, também melhorar essa agressão, eu diria assim, essa condição na produção da energia hidroelétrica, que é essa que chega até as nossas casas. E com o dinheiro que sobrar, um melhor investimento em políticas públicas, aí os nossos governantes vão passar a ter uma ideia de eficiência com relação à energia elétrica. O país vai diminuir esses investimentos e vai redirecionar esse dinheiro para outras coisas. Essas empresas hidrelétricas e usinas térmicas, por exemplo, que tecnicamente no futuro muito próximo vão ficar relativamente ultrapassadas, porque a gente vai ter que investir em produção de energia limpa, que é o caso da energia eólica e da energia solar. De quebra, pode gerar empregos e avançar em desenvolvimento da tecnologia. E aí a gente lembra que o Brasil está nessa rabeira, eu diria assim, lá atrás, nesse investimento no que diz respeito a todo o planeta. No atual cenário nacional, apesar de ser considerado um campo muito fértil para investimento no nosso país, ele ainda ocupa o 20º lugar no ranking mundial de eficiência da energia, em um total de 25 países analisados. Nós somos o 20º. O relatório dessa empresa mostra que, enquanto a organização alemã pretende investir, que é até 83%, eu diria assim, em eficiência energética, que foi investido no ano passado, 2019, na Alemanha já. O Brasil apenas investiu 47% dos empresários conseguiram investir para economizar essa energia elétrica. Então, assim, a gente tem um percentual de investimento muito aquém em um cenário global. Então, eu diria assim, mais um lembrete aí, pequenos gestos fazem grande diferença para a gente gastar menos energia, economizar água, poluir menos, diminuir esse gasto, eu diria assim, com a natureza de uma maneira geral. Fazer mais coisas com menos energia. Essa é a ideia básica da eficiência do consumo, eu diria assim, melhor planejado. Uma atividade sustentável que consiste em utilizar os recursos naturais de forma melhorada, de forma mais eficiente e, por consequência, a gente acaba economizando. Sabe aquela história do custo-benefício, né, que a gente fala tanto? É justamente essa ideia, esse raciocínio que está junto com a eficiência com essa eficiência energética, já que a médio e a longo prazo, o investimento em novos equipamentos oferece muito mais retorno aos empresários e ao próprio consumidor de uma maneira geral. O grande problema é que a gente não tem ainda no país uma política pública para incentivar esse investimento para as pessoas que têm um pouco mais de condições em uma energia limpa. Ok, pessoal? Então, a gente simplesmente fica aí a dica para a gente tentar economizar o máximo que a gente puder essa energia elétrica com hábitos tranquilos em nossas casas. Então, a próxima aula nós vamos dar continuidade a novas ideias a respeito desse consumo de energia elétrica.